Boa noite. É com muita alegria que aqui estamos. É interessante como todo ser humano, sem exceção na regra, ele consegue enxergar todas as imperfeições com facilidade dos seus semelhantes. Tem um olho clínico para ver em cada criatura aquilo que de errado ele faz. Mas nós teríamos que nos habituar a não olharmos tanto para os nossos semelhantes, a não ser que houvesse alguma utilidade. Olhando, talvez pudéssemos nos utilizar algo para o nosso aprendizado. Mas é muito fácil ver um argueiro no olho do nosso semelhante. Mas quão difícil nos é ver a trave que carregamos diante dos nossos olhos e que nos faz cair de queda em queda, até muitas vezes fazendo com que nós outros até nos arrebentemos de tanto que caímos, porque não conseguimos olhar a trave e retirá-la para observar melhor a nossa vida, não a vida dos nossos semelhantes. Porque nós não estamos aqui para fazer os outros evoluírem. Claro que temos que dar a nossa contribuição para os nossos filhos, para aqueles com quem convivemos mais de perto, e se pudermos auxiliar um semelhante, ajudando-o sim a se erguer, mas a nossa preocupação tem que ser para conosco mesmo, porque quantas quedas cada um de nós já não tivemos nesta existência. Tenho certeza que se meditarmos nesse momento, haveremos de nos lembrar de quantas vezes caímos e quantas vezes não precisamos de alguém que nos ajudasse a nos erguer. Porque essa é a nossa realidade. É ótimo que realmente, muitas vezes, observemos aquilo que ocorre com o nosso semelhante, com o intuito de nos aproveitarmos dessa observação. Mas a verdadeira coisa que temos que fazer para o nosso bem, para o aproveitamento da nossa existência, é utilizarmos da caridade para com todos aqueles com os quais convivemos, que temos de quando em quando diante dos nossos olhos. A caridade não é esta só de darmos algum dinheirinho para alguém que nos solicita uma esmola qualquer. Essa é mais simples de ser feita. A caridade consiste em realmente sentirmos no outro um irmão nosso que precisa de nós, como nós precisamos deles. Porque nós não conseguimos viver se não nos auxiliarmos, se não nos doarmos uns aos outros. Esta é a caridade que temos dela, que dela nos utilizarmos no dia a dia de nossas vidas, que é aquela que nos faz crescer espiritualmente. Nós todos carregamos um peso enorme nas nossas costas, sem exceção na regra. E este peso, nós teremos que levá-lo até o fim da estrada desta presente existência e das outras que viveremos também. Muitas vezes a gente quer se ver livre de um peso que carregamos. É natural isto, que desejemos nos ver livre, mas temos que ter certeza de uma coisa: se temos que carregar alguma coisa, carreguemos até o fim da estrada. É uma historieta interessante, que o indivíduo tinha que levar uma cruz até o fim de uma estrada íngreme, muito íngreme, que o levaria ao alto de uma pequenina montanha. Mas ele, ao subir, para atingir
o cume da montanha, ele foi gradativamente cortando um pedacinho daquela cruz que ele levava consigo. E foi cortando, porque ele dizia a si mesmo: não, eu não consigo carregar essa madeira aqui tão grande nas minhas costas. E ele foi levando e cortando. Subia mais uma centena de metros, cortava mais um pedacinho. Quando ele chegou ao cume, ele se deparou com um fosso profundo entre ele e o outro lado. Do outro lado, ele percebia que as pessoas estavam felizes, radiantes de alegria. Ele percebia que eles estavam bem do outro lado. E ele queria passar por outro lado, passar por aquela fossa profunda. E aí ele falou com as pessoas de lá: como é que eu chego aí? Como é que eu vou passar para esse lado? Porque eu também quero gozar de alegrias. Os de lá disseram: amigo, use essa cruz que você carregou até aí, esse madeiro que você carregou até aí, e jogue-o. Ele tem um tamanho suficiente para que você, passando por ele, atravesse daí para aqui. Aí ele olhou para trás e percebeu que ele havia cortado pedaços daquele madeiro e ele não conseguia dele se utilizar, colocando ali numa borda e na outra para ultrapassar aquele fosso. Ele disse: mas eu cortei o madeiro, vocês não têm um jeito de me ajudar aí? Vocês não têm alguma coisa para colocar entre aqui e aí para mim poder passar? Nós não temos. Você tem que usar o que você trouxe consigo, mas eu cortei pedaços. Ah, meu amigo, então retorne lá e traga um outro madeiro. E ele teve que retornar, porque ele não fez aquilo que devia fazer. Ocorre conosco mesmo. Muitas vezes, nós até tiramos a nossa vida, ou sabemos de alguém que vai tirar a própria vida, porque não está conseguindo levar aquilo que ele tem que carregar até o alto da montanha, que fala passar para o outro lado. Ele quer se ver livre daquilo que ele está passando, e é pior, porque ao se suicidar, nós sabemos que ele vai sofrer e muito mais. E chegando do lado de lá, esse resto de vida que ele tinha e que ele deixou de realizar aqui no plano terra, ele vai vivenciá-la de uma forma triste, passando por sofrimentos terríveis do lado de lá. Então, é o que acontece com as criaturas que não querem levar o seu fardo até o final da estrada. E é tão simples, porque nós podemos ser auxiliados pelos outros, podemos dialogar e podemos, sobretudo, vivermos aquilo que Deus nos deixou como regra de conduta para todos nós. Estão ali nos mandamentos. A justiça divina, ela realmente cobrar-nos-á aquilo que nós fizermos de errôneo, desrespeitando-a, não desejando caminhar até o fim com o fardo, vai ser terrível. Muitas vezes, uma criatura, seja ela lá qual for, comete um erro para conosco. Isso é natural. Eu agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava em minha casa e me lembrando de algo que aconteceu comigo há uns 10 dias atrás. E estava ali, pesaroso, pensando na criatura que não cumprira com o seu compromisso. E aí me lembrei: Ricardo, você vai fazer uma palestra daqui a pouco e vai falar sobre a comiseração, vai falar sobre a misericórdia, vai falar que você tem que perdoar os outros se quiser viver bem. E como que você está pensando nisso que o indivíduo te fez passar? Agora é hora de orar e pedir a ajuda de Jesus, rapaz. Falei para mim mesmo, pedir ajuda de Jesus para você conseguir fazer uma palestrinha mais ou menos. Então, se prepare, Ricardo, deixe de pensar essas tolices que você está pensando. E fiz até prece pela criatura, pedindo a Jesus por ele, graças a Deus. Consegui me esquecer momentaneamente aquilo que ele me fez passar. Mas ele não me fez passar por nada, não. Aquilo que ele me fez passar é algo que ele vai ter que ressarcir.
É o débito dele. A nossa preocupação tem que ser com os nossos débitos. Os erros que praticamos, esses são sérios. Vão pesar. Vai ser um fardo a mais para carregarmos. Algo que nos fará andar curvados até. Se irmos paulatinamente aumentando o peso que temos que levar até o fim da estrada. A verdadeira caridade implica nisso. No perdão, na indulgência, na comiseração, no amor que dispensemos aos nossos semelhantes, que estão caminhando conosco como parentes, amigos, ou como pessoas com as quais nos encontramos. Vivenciar aquilo que temos que vivenciar, as leis divinas, o amor a Deus, o amor ao próximo, esta é a atitude que temos que tomar se desejamos realmente ganharmos a presente existência. E é tão simples, Não é tirarmos alguma coisa, muitas vezes a gente diz assim, eu não possuo, como é que eu vou dar dinheiro para os outros? Não precisa dar dinheiro, não. O importante é dar amor, é sentir a dor, é ter empatia, sentir aquilo que vai com o nosso semelhante, porque todos carregamos problemáticas, uns mais terríveis, outros menos terríveis, mas ninguém está livre delas. Este é um mundo de expiação e de provas, então não poderia ser diferente daquilo que é, aquilo que se vivencia, que é a nossa realidade, é a realidade que nós temos que viver no atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Então nós temos que ombrear uns com os outros, sentir aquilo que vai de dor no nosso semelhante e procurar aliviar essa dor, esse sofrimento, seja ele lá qual for. E todos temos condições de fazer isso. Uma palavra amiga, um ombro amigo, sentir aquilo que está ocorrendo com o nosso semelhante e buscar aliviá-lo, sentir que se fizermos alguma coisa, por simples que seja, ela poderá ajudar esse indivíduo a caminhar, a prosseguir em sua jornada evolutiva. E vai nos auxiliar também, porque é nos dando as mãos uns aos outros, é ombreando uns com os outros, enfim, é desejando para os outros exatamente aquilo que desejamos para nós. Nós não queremos uma mão amiga, nós não queremos um abraço fraterno, nós não queremos ser benquistos, os outros também querem. Então vamos querer bem aos outros, vamos desejar o bem para todos. Assim nós chegaremos ao final de nossa jornada, tendo vencido a batalha. E não chegaremos do lado de lá nos cobrando. Por que eu não carreguei até aqui aquilo que eu tinha que carregar? Agora eu não vou conseguir passar para o lado de lá. Eu não vou chegar do lado de lá bem. Essa é a realidade. E é tão simples, muito mais simples do que pensamos. Muitas vezes, nós enxergamos realmente o argueiro nos olhos do nosso semelhante. E é interessante que nós, observando, é permitido que nós observemos aquilo que os outros estão fazendo de errado ou não? É permitido, sim. Nós podemos olhar, observar e sugerir, até se é um amigo que quer nos ouvir, e se é uma criança, se é uma pessoa que está sobre a nossa tutela, aí nós temos que ajudar mais ainda. Mas saber ajudar, saber o como falar para aquela criatura, para que ele se modifique, para que ele realmente se torne mais útil aos seus semelhantes, para que ele haja com mais carinho, com mais amor na vida, para que ele não cometa as imprudências que vem cometendo até agora. Se nos for permitido falar, se é alguém que realmente nos respeita, quando tivermos a oportunidade, falemos sim, por que não? E estendamos a nossa mão, por que não? E isto é estender a mão, é ajudar o indivíduo, falando a ele o que ele precisa saber, mostrando a ele as atitudes errôneas que ele tomou. Não é comentar com os outros, não. Porque tem gente que vê o erro do semelhante e se esquece, como eu disse, da trave que tem nos olhos e sai comentando aí, para todo mundo, o que aquele semelhante fez de errado. Nós vamos ajudar o indivíduo
Nós vamos nos ajudar? Não, em hipótese nenhuma. Se houver alguma oportunidade, alguma maneira da gente dizer ao indivíduo alguma coisa que possa auxiliá-lo a deixar dele cometer, para ele deixar de cometer aquelas imprudências que tem cometido ao longo da jornada, ótimo para nós mesmos e para ele. Mas, se não se ofertar essa oportunidade, é melhor que observemos e não cometamos o mesmo erro que ele está cometendo. A observação é muito boa, faz sentido. A gente tem que olhar, observar e falar assim, peraí, aquilo que aquele indivíduo fez eu não devo fazer. Mas se nós não temos ascendência sobre aquela criatura, jamais nos aproximemos dele para admoestá-lo de qualquer maneira, porque ele não vai nos entender e não vai querer nos ouvir. Agora, se temos, nos utilizemos no momento aprazado, no momento certo, e vamos dizer, companheiro, você está agindo errado, assim, 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 mas com carinho, com amor, longe dos outros, não é com o intuito de fazer com que a pessoa se sinta diminuída, não, é longe das outras pessoas. Teremos que nos fazer ouvir por aquela criatura, e só por aquela criatura, no momento certo, e com muito carinho, com muito amor. Isto é amar também o nosso próximo, mas tenhamos cuidado, porque nós temos uma facilidade incrível de ver o erro e logo desejarmos, muitas vezes, primeiro, comentar com os outros. Errado, não façamos mais isto. Não, isso vai fazer com que ele se modifique, com que ele lucre alguma coisa? Em hipótese nenhuma. Nós vamos ser beneficiados assim agindo? Em hipótese nenhuma. Então, não podemos comentar e não podemos sequer, muitas vezes, demonstrar o indivíduo de dedo em riste, como se ele fosse alguém qualquer que a gente pudesse fazer uso do dedo em riste para dizermos aquilo que desejamos dizer a respeito dele. Não. Isso jamais. A gente deve olhar o mal alheio, mas sempre com o intuito de nós não usarmos daquele comportamento no dia a dia de nossas vidas. E a doutrina espírita, gente, ela nos dá ensinamentos maravilhosos. Ela nos faz ver realmente como devemos agir no dia a dia de nossas vidas com os nossos semelhantes. As páginas do Evangelho, segundo o Espiritismo, são recheadas de ensinamentos. Se lêssemos e prestássemos atenção naquilo que estamos lendo, nas páginas que estão ali inseridas no Evangelho segundo o Espiritismo. É um cabedal de conhecimentos, são ensinamentos que nos fazem enxergar a vida de outra maneira. E estão ali, é a doutrina espírita que nos está dando isto, estão ali. E muitas vezes nós deixamos para ler o Evangelho quando o sono já chegou. Nós estamos sendo arrebatados pelos braços de Morfeu e queremos dormir. E aí vamos ler aquela página do Evangelho e sequer vamos entender o que estamos lendo. Porque deixamos para a última hora. Não, vamos ler a página do Evangelho antes do sono chegar, para que entendamos perfeitamente aquela página que estamos lendo e dela nos utilizemos. Ela é rica, muito rica. E a imensidade de livros, 450 obras psicografadas pelo Chico, 280 pelo Divaldo, e quantas outras, escritas por criaturas, muitas delas eu conheci, já que estou com 81 anos, eu conheci muitos desses escritores, que nos legaram ensinamentos maravilhosos. O Sinal Verde é um livro simples, pequenino assim, pequenino. Gente, quanto ensinamento, quanta coisa boa, quanta coisa útil para nós. Psicografada pelo Chico, está ali. Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, é um livro fininho assim, Gente, cada página traz ensinamentos maravilhosos
maravilhosos. Então a doutrina espírita é rica, ela nos enriquece de conhecimento para mudarmos de atitude e agirmos como temos que agir junto aos nossos semelhantes. O amai-vos uns aos outros não é só para ser falado, só para ser pensado, não. É para ser utilizado no dia a dia da nossa vida. E o verdadeiro amor implica em ajudar os nossos semelhantes naquilo que ele mais necessita. Vivenciar a doutrina espírita é isto. É fazer a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade nada mais é do que amar os nossos semelhantes. Existe um livro, A Vida Escreve, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Nesse livro, A Vida Escreve, nós encontramos uma página intitulada O Encontro. O Encontro. Rosa Bela estava ali. Ela tinha ido lá cuidar do seu cabelo, passou lá uma tarde inteirinha na cabeleireira e cuidando do seu cabelo. E estava ali vestindo um vestido novo. Era a primeira vez que ela vestia. É um vestido branco, bonito, né? E ela estava ali, pensando naquilo que haveria de ocorrer dentro de breves instantes. Dentro de breves instantes. E começou a pensar naquilo que levara a ela para até a cabeleireira naquele dia e o que a levar a comprar um vestido novo que ela estava vestindo naquele instante. E pensando, ela começou a rememorar quando ela se casou há 5 anos atrás com Tristão. E era uma criatura que lhe falara sobre coisas amorosas durante toda a sua convivência com ele, no período de namoro principalmente, nos 2, 3 primeiros anos de casamento. Ele sempre dizia alguma coisa que ela gostava de ouvir e a fazia feliz. Mas ela começou a se lembrar do momento triste em que ela vivenciou um drama junto a ele. Ela foi até a casa de seus pais, que era um pouco distante, e passaram alguns dias. Mas lá, ela de repente ela se viu tomada por uma queratite, é uma inflamação nas córneas dos olhos. E ela teve que retornar mais rápido da viagem que ela tinha marcado. Por X dias, ela retornou mais rápido, porque não estava se sentindo bem com aquela queratite nos olhos. E ela, quando chegou a casa, ela tinha a chave da casa, é claro, ela abriu. Quando entrou, ela encontrou Tristão em companhia de uma mulher e os dois bêbados. Aí ela levou um choque. Ela levou um choque tal que ela parece que sentiu assim como se a terra se abrisse e ela caísse num fosso sem fim. Rosa Bela se sentiu terrivelmente mal. E ela começou a dizer: mas que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Os dois bêbados? O que é isso, Tristão? O que você está aprontando na nossa casa? Quem é esta mulher? E Tristão, por sua vez, bêbado, simplesmente falou: vai para lá, mulher. E pôs a roupa dela dentro de uma mala e jogou a mala na rua. E ela teve que ir embora. Foi para a casa de amigos. Rosa Bela foi para a casa de amigos. E foi para ali. E estava ali. E por mais que Tristão tentasse conversar com ela de novo, ela não queria saber mais dele, não. Não queria saber. Queria se desligar dele. E decidiu ir para uma cidade distante, porque não queria ficar mais ali, junto a pessoas com as quais ela convivera. Foi para uma cidadezinha distante, arrumou, isso já foi faz um bocado de tempo, ela arrumou um emprego numa empresa grande, era datilógrafa lá, e alugou um pequenino apartamento e ficou vivendo por lá. Passou 2, 3, 4 anos se passaram. E ela
não conseguia se esquecer dos momentos agradáveis que convivera com cristão, com Tristão. Por mais que algumas pessoas a procurassem, naquela época não tinha divórcio, que a procurassem, ela não queria nada com mais ninguém, não. Queria viver a vidinha dela. De vez em quando, ela tinha alguns jovens Dom Juan, lançavam olhares umbigos para ela quando ela passava numa esquina da vida. Mas ela não se importava, não. Seguia o seu caminho e deixava aquelas pessoas para trás. Procurava fazer amizades, mas de repente ela percebia alguma coisa que não valia a pena. Amigos homens, não valia a pena. Ela continuava sozinha. Mas, e se lembrando de quando em quando, não daquele dia triste, em que ela tiver à sua frente uma cena terrível do marido, com o qual ela ainda permanecia casada, legalmente estava casada ainda com ele, mas do marido com aquela mulher. Mas ela prosseguiu a vida ali. Um dia, olhando algumas dessas revistas sentimentais, que trazem fatos interessantes, ela leu na revista uma singela carta, escrita por alguém. Não estava assinada nem nada, mas é uma maneira de escrever elegante, ela percebeu, na maneira da redação que ela lia ali na revista. Era um indivíduo que dizia ter 32 anos de idade e que já tinha sofrido muito, mas que ele queria encontrar alguém para ter amizade, uma amizade sincera com este alguém. E era uma carta bem escrita. Ela, que estava habituada a datilografar cartas e mais cartas no trabalho, ela até se sensibilizou e resolveu responder. E passou para o indivíduo a sua caixa postal. E respondendo a missiva do indivíduo, que ele houvera naturalmente inserida naquele pequenino opúsculozinho que ela tivera ensejo de ler, e leu a carta. Ela responde a carta e ele, por sua vez, manda para ela uma carta também, porque ele se sensibilizou com a maneira dela redigir a carta. E dizendo que ele havia fugido de muitas situações difíceis, que ele passara por momentos inconvenientes da sua própria, nessa existência, que ele fizera muitas pessoas sofrerem, mas conheceram a doutrina espírita e estava procurando se tornar ainda, ele disse, um outro homem. E eles começaram a se corresponder um com o outro. Ele mandou, por sua vez, para ela aquela caixa resposta. Isso tinha naquele tempo, era onde ela podia naturalmente entregar as respostas para ele, e ambos não usaram o nome real, nem de Tristão e nem de Rosa Bela. Ela disse que era Rosalinda Valmar, e ele Benjamin qualquer coisa. E assim os dois começaram a se corresponder. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e os dois se correspondendo. E as cartas que ela lia, ela sentia que eram de uma beleza muito grande. Ele enviava para ela livros espíritas de presente. E até flores ele colocava na caixa resposta para ela. Até flores ele deixava ali. E ela se sentiu relativamente entusiasmada, mas ao mesmo tempo ela voltava a pensar de quando em quando em Tristão. Mas ela se entusiasmou com as cartas que ela recebia, com a maneira de redigir daquele homem, que ela não conhecia, porque eles resolveram não mandar fotografia de um para o outro. Naturalmente, como era hábito, eles usaram nomes que não era a realidade na correspondência entre os dois. E continuaram se correspondendo. Até que um dia,
ele, o Benjamim, resolveu pedir a ela que os dois se encontrassem para se conhecer. E ela aceitou o alvitre. Eu aceito sim, vamos nos conhecer. Aí ele mandou uma cartinha dizendo: olha, você vai me encontrar à porta do Jardim Botânico e eu vou vestido de branco e vou estar com uma gravata escura, com um alfinete colocado ali, com a letra R, E vou, como eu disse, eu estarei vestido de branco. Ele repetiu de novo na carta. E ela respondeu que também, numa carta ela respondeu, que iria também ao encontro às 10 horas da manhã, num domingo, em frente do Jardim Botânico, vestida de branco também. E os dois combinaram, 10 horas da manhã, e ela estava ali, na frente do espelho, lembrando de tudo que vivenciara, do seu sofrimento ao lado do seu marido, lembrando do momento em que essa lembrança não saía de sua mente, quando ela ouviu ao lado daquela mulher, ele bêbado e ela bêbada, e ele a expulsou de casa, daquelas condições em que estava. Mas ele havia dito nas cartas que ele vivenciara as determinadas situações terríveis, mas estava procurando se modificar. Ele estava procurando se modificar. E carta após carta, ela lia e aguardava ansiosamente a próxima carta, tal a beleza da redação das cartas, que eram datilografadas, já que ambos datilografavam com facilidade. Eles não resolveram não escrever, mas datilografar as cartas. E combinaram o encontro às 10 horas da manhã, na frente do Jardim Botânico. E naquele dia ela saiu para se encontrar, depois de se arrumar, como eu disse, depois de ter ido fazer a estética toda de seu cabelo, até leve maquiagem, e vestiu-se de branco para ir ao encontro do Benjamim. E desceu 3 pontos de ônibus antes, lá do Jardim Botânico. Desceu porque ela não queria descer naquelas condições. Ela estava levando uma pequenina bolsinha. Quando ela desceu, ela procurou ajeitar o cabelo, tinha ali um espelhozinho que ela se olhou, né? Então ela estava feliz, porque ia encontrar o Benjamim, que tinha escrito aquelas cartas tão gostosas, mas o pensamento em Tristão não saía. Era uma coisa incrível, não saía. E ela foi se aproximando. Faltava 2 minutos para 10 horas da manhã, quando ela de repente olha na frente do Jardim Botânico e vê o Benjamim, vestido de branco, gravata escura e alguma coisa reluzente ali na gravata, que ela não sabia, não podia enxergar naquela distância o que era, se era um R ou não, mas era reluzente. E ela foi se aproximando, quando olhou, é Tristão, é Tristão, era ele, o marido dela, que ali estava. Ela vai e palidece, ele também olha e fica pálido quando vê. Eu sabia, diz ele, eu sabia que era você, só podia ser você. As cartas tão belas que você mandava para mim, tinha que ser de você, porque não havia outra pessoa para escrever tão bem quanto você escrevia. As coisas que você dizia nas suas cartas, me enchia de amor. E eu, realmente, Rosabela, quem daí reconheceu, ela deixou de ser Rosalinda, para ser Rosabela, como que era o nome dela mesmo. Rosabela, como eu fiquei feliz em ver que era você. Que alegria. Minha filha, eu sofri muito, mas eu encontrei a doutrina espírita e eu fui me modificando, perdi velhos hábitos. Eu sei que eu a fiz sofrer muito, eu sei, eu era libertino, Rosabela, mas
eu sou outro homem, eu sou outro homem. E ela, quando os viram, eles estavam os dois abraçados, e as lágrimas fluíam das suas bolsas aqui, né? Fluíam, e caíam, e porque ela se aproximou e se encostou nele. Quando ela encostou nos ombros dele, as lágrimas começaram a jorrar, e a camisa branca também, e o terno de linho branco também, estava ali agora umedecida nessa parte, aonde ela repousara a sua cabeça. As lágrimas caíam. Ele aí teve força para abraçá-la um pouquinho mais forte, e abraçando-a, os dois naturalmente renovaram as suas energias amorosas que tinham vivenciado no início do casamento, e que agora eles estavam vivenciando naquele momento, e tornaram a viver juntos e foram felizes. Ela não conseguiu perdoar, porque ele pediu várias vezes que ela o perdoasse, que ela podia se encontrar com ele, se ele podia encontrar-se com ela, quando ela estava aí vivendo pertinho. Mas depois ela se distanciou, e ele não a viu mais, e não soube mais onde ela estava. Mas ele lá ficou vivendo o amor que tivera com ela, e ela não conseguia esquecer dele. E por mais que desejasse procurar outra criatura, ela não conseguia, porque o pensamento de Tristão retornava à sua mente, e ela voltava a viver os momentos de felicidade que com ele convivera, e que passou a viver depois que ela perdoou a ele e vive. Então nós temos que aprender, gente. Como eu disse, não há quem não tenha essa trave diante dos olhos. Não há criaturas perfeitas na face da terra. Não há. Se buscarmos perfeição, jamais encontraremos. Nem em nós, nem naqueles que caminham conosco na presente jornada terrestre. Mas o importante é sabermos que, se desejamos irmos ao encontro de Jesus, se desejamos realmente vivermos momentos mais felizes em nossa vida, nós temos que nos desligar do eu, desse eu carregado de coisas tristes que carregamos conosco, e nos libertar disto. Isso sim, nos despojemos destas coisas, deixemos essas influências negativas que nos causam danos de lado, e prossigamos o nosso caminho, vivenciando as leis de amor, as leis de perdão. Muito obrigado a todos.